noite a todos e todas. Boa noite, povão. Graça e paz. Amém. Muito bem, é isso mesmo que a pastora Odja acabou de dizer. Desde o culto da manhã, nós estamos fazendo menção a esse evento histórico ao qual todos nós estamos ligados. Nós somos, de uma certa maneira, de alguma maneira, filhos da reforma, filho da reforma. Nós tomamos como base, como baliza histórica, o ano de 1517. Ou seja, esse ano, o dia 31 de outubro, quarto, né? No dia 31 de outubro de 1517, nós tomamos esse dia como a baliza histórica, Alex, para comemorar a reforma protestante. Portanto, esse é o aniversário de número 495, né? 495 anos de protestantismo no mundo, de protestantismo no Ocidente. Mas quem veio pela manhã, viu que a pastora Odja fez uma leitura bastante crítica dessa história toda. Uma leitura que não foi uma mera repetição da história oficial. Na história oficial, por exemplo, os historiadores dizem que a reforma protestante começou com as chamadas 95 teses de Martinho Lutero. Quem aqui já ouviu falar disso? Quem já ouviu falar? Não? A maioria não ouviu falar? Anote aí, bote no Google assim, 95 teses, que você vai achar. E eu queria começar essa minha pregação no espírito da reforma, na noite de hoje, dizendo o seguinte, irmãos e irmãs. No fundo, nós não precisamos de 95 teses. No fundo, nós só precisamos de uma tese. Uma tese. E essa tese, ela está espalhada em muitos lugares do Novo Testamento. Eu escolhi somente um lugar onde ela aparece. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, tem um poeta brasileiro, tem um compositor brasileiro que compôs uma canção que fala dessa tese. E eu vou dizer para vocês que canção é essa. Eu tenho certeza que todo mundo sabe. Eu vou começar a cantar, vocês respondem. Tem até no Cantor Cristão. O poeta diz assim: é preciso amar, porque se você parar para pensar, o cristianismo no mundo, irmão, só precisa de uma tese. E a tese é esta: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. Você pode achar aí? Gálatas 5,14. Eu não sei que número é essa música no Cantor Cristão, mas deve ter lá. Se não tiver, vamos mandar uma carta para a Convenção Batista Brasileira pedindo para entrar, né? Que é tão bonitinho. Gálatas 5,14 é a única tese. Nós não precisamos de 95. Só precisa de uma tese, mana. E a tese é essa, de Gálatas 5,14. Toda lei se resume num só mandamento. E que mandamento é esse, irmãos e irmãs? Ame ao seu próximo como a si mesmo. E o poeta traduziu isso, Dani, dizendo: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Nesse dia nós estamos fazendo menção aos 495 anos da Reforma Protestante. De manhã, irmãos, quem estava aqui de manhã? Quem estava aqui de manhã? De manhã, ouvimos, Jorge, lá no fundo, uma mensagem primorosa da pastora Odja, para variar, né? Para variar, ouvimos uma reflexão primorosa, e eu queria resgatar aqui só algumas coisas que a pastora Odja disse. Não resgatei tudo porque eu não anotei, pastora, o que a senhora falou. De memória, eu coloquei aqui o seguinte, eu queria dividir com quem não veio. Escute o que a pastora Odja disse aqui de manhã. Primeiro, a pastora Odja começou dizendo que havia outras palavras
de reforma, outras palavras reformadoras, muito antes de Martinho Lutero. Ela nos citou aqui o exemplo de Tomás de Kempis, de um livro que eu tenho, chamado A Imitação de Cristo. E a pastora Ódia dizia, inclusive, que algumas dessas palavras reformadoras que vieram antes de Lutero, eram mais belas, e mais cristãs e mais evangélicas do que as próprias 95 teses famosas de Lutero. A pastora Ódia também, de manhã, nos falava sobre uma coisa que pouca gente sabe. Porque quando se fala sobre reforma protestante, sobre os reformadores, quando se fala sobre Martinho Lutero, por exemplo, nós pensamos em quê? Nós pensamos quase que num santo evangélico, né? Pensamos quase que num santo protestante. E a pastora Ódia nos chamava a atenção para o fato de que as coisas não têm que ser vistas assim. A reforma protestante de Lutero, por exemplo, começou como uma luta contra o poder da Igreja Católica. Mas logo depois, bem cedinho, os próprios reformadores estavam todos eles empoderados e exercendo poder sobre outras pessoas. De oprimidos, rapidinho, os próprios reformadores se transformaram em opressores. Portanto, nos chamava a atenção a pastora Ódia. Como igreja, como cristãos, precisamos sempre, irmãos, ouvir a voz do Espírito Santo para não oprimirmos ninguém em nome de Jesus. Porque é possível oprimir em nome de Jesus. A pastora nos chamava a atenção para isso. Uma última coisa que a pastora Ódia dizia pela manhã, ela dizia assim, olha, escute, você que não veio. Ela dizia, qualquer reforma verdadeira deve nos levar para níveis maiores, sempre maiores, de simplicidade e de profundidade na vida cristã. Qualquer reforma que não nos levar para uma simplicidade maior de vida, qualquer reforma que não nos levar para uma profundidade maior do nosso amor por Deus, do nosso amor por Jesus e do nosso amor pelo próximo, é uma reforma que a gente tem que desconfiar. A reforma verdadeira, dizia a pastora Ódia, é aquela que começa dentro do nosso coração e não nas instituições. A reforma primeiro deve começar em nós, para depois alcançar as instituições. Agora eu quero perguntar a você, você prefere me ouvir falando do que ela pregou, ou você prefere ouvir ela pregando? Você prefere o quê? É bem melhor escutar a própria pessoa. Então eu quero dizer para você o seguinte, entre no blog da igreja, eu pedi ao Ricardo para colocar ali, ele vai aparecer ali. Você vai entrar no blog da igreja. Pastor, a senhora gostou desse título? Palavras reformadoras. A imagem também ficou bem legal, né? Você vai entrar no blog da igreja, ou hoje, ou em algum momento dessa semana. Blog da igreja, tome nota aí, ó. batistadopinheiro.blogspot.com e vai clicar naquele link azul ali embaixo e você não vai deixar de ouvir essa reflexão. Eu queria continuar nessa noite refletindo com todos vocês, dando continuidade às nossas reflexões sobre esse tema. E eu queria começar, irmãos, dizendo o seguinte, não sei se todos vocês sabem, mas o protestantismo, a fé evangélica, a nossa fé, ela tem tido uma importância muito grande na própria cultura ocidental como um todo. Por exemplo, você sabia, você compra coisas, óbvio, claro que sim, essa roupa que você tem, você comprou, o seu carro você comprou. Nós compramos coisas, nós vendemos coisas, nós temos conta em banco, ou seja, todos nós fazemos parte de um sistema chamado capitalismo. Não tem ninguém aqui que está fora do capitalismo. Vocês sabiam que o capitalismo, para existir, precisou da ajuda dos protestantes? Não vai dar tempo de eu fazer essa explicação toda aqui agora, nem eu desejo fazer isso. Se você tiver curiosidade de saber como isso aconteceu, como os protestantes
contribuíram para o aparecimento e para o desenvolvimento do que hoje a gente chama de capitalismo. Eu queria que você gravasse esse título que eu vou dizer, é o título de um livro. É um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de um autor chamado Max Weber. Só para você ter uma ideia, há alguns anos atrás, um instituto de pesquisa fez uma investigação sobre os livros mais influentes do século XX. Não sei se você sabe disso, Andréa. E no topo da lista, sabe quem é que aparece como o livro mais influente do século XX? Esse. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Veja que coisa curiosa. Não vai dar tempo de eu lhe explicar como é que isso aconteceu. Mate a curiosidade, então, correndo atrás e faça essa leitura. Outra coisa, irmãos. Nós hoje no Brasil e em muitos países do mundo, nós vivemos num regime de separação entre igreja e Estado. Não é verdade isso? O Estado não interfere nas coisas da igreja. E a igreja também não interfere nas coisas do Estado. O Brasil, por exemplo, é um país onde há liberdade para todas as religiões. Sabe quem contribuiu para isso? Também foram os protestantes. Não só eles, mas eles deram também a sua parcela de contribuição. Quer ver uma outra coisa interessante? Contribuição do protestantismo no mundo inteiro. O protestantismo foi a religião cristã que talvez mais tenha contribuído para a popularização da Bíblia. Vamos fazer um pequeno teste? Quem está com a sua, levanta aí. Não há, irmãos, não há outra religião cristã que tenha conseguido fazer isso. Não há outra religião cristã que tenha conseguido fazer isso. Então são contribuições que o protestantismo já nesses quase 500 anos tem dado à cultura ocidental e pouca gente sabe disso. Mas agora eu queria lhe fazer uma pergunta. Você concordaria comigo? Vamos pensar um pouco no Brasil. Você concordaria comigo? Você vai concordar comigo se eu lhe disser que os protestantes de hoje querem ser os católicos de ontem? Você já parou para pensar nisso? Nesses 500 anos, será que dizer isso é dizer a verdade? Vamos tentar pensar algumas coisas. Por exemplo, escute isso. Nós protestantes não tínhamos, até alguns anos atrás, bispos, apóstolos e papas. Agora temos. Aí você diz assim, papa? Tem papa na igreja protestante? Tem, irmãos. Tem, com outro nome, mas tem. Você acha que Edir Macedo na Igreja Universal do Reino de Deus é o quê? Se não é um papa. O que o homem diz é lei canônica. O apóstolo René Terranova, líder do G12 no Brasil, não sei se vocês sabem disso, ele foi ordenado alguns meses atrás patriarca do G12 no Brasil. Então veja que coisa interessante. O sonho dos reformadores lá atrás, irmãos, é que as nossas igrejas fossem formadas, nas nossas igrejas, todos fossem igualmente sacerdotes uns dos outros. Nós não tínhamos papas, bispos e apóstolos superiores ao povo. Agora nós já temos. Outra coisa. Nós protestantes, o protestantismo, até pouco tempo, não tinha terra e dinheiro. Como a Igreja Católica, historicamente, todo mundo sabe, como a Igreja Católica sempre teve. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu não sei se foi essa semana, na semana de oração, que nós ouvimos aqui o pastor Wellington dizendo que a própria Igreja Católica em Alagoas e em Maceió é proprietária de amplas dimensões de terra. Os protestantes nunca tiveram isso. Agora nós temos bispos
e apóstolos com imensidões de terra por esse país afora, dinheiro, emissoras de TV e por aí vai. Escute isso. Nós protestantes, até pouco tempo, não queríamos o poder político do Estado. A gente queria influenciar a sociedade, mas de fora, separados. Não queríamos o poder político do Estado. E o que é que os evangélicos querem agora? O poder político do Estado para controlar a vida das pessoas, para controlar a nação. Por último, historicamente, os protestantes sempre foram um povo perseguido. Quem é dessa geração não faz ideia do que é isso, mas quem é de uma geração, quem é de 30, 40 anos atrás, crente há 30, 40 anos atrás, sabe o quanto era difícil ser crente. Sabe o quanto o peso do preconceito que se enfrentava no trabalho, na escola. Houve um tempo, meus irmãos e irmãs, que os protestantes não tinham nem onde enterrar os seus mortos no Brasil. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque os cemitérios todos que existiam, Ângela, estavam sob a guarda das ordens católicas. Então, nem onde enterrar os mortos os protestantes tinham. O casamento protestante não era reconhecido quando o Brasil tinha a Igreja Católica como religião oficial. Mas isso mudou, irmãos. Os evangélicos cresceram e agora são os evangélicos que perseguem. São os evangélicos que perseguem. Pastor Silas Malafaia, por exemplo, disse essa semana que ia arrebentar, você ouviu isso? Ia arrebentar em cima do candidato Fernando Haddad nas eleições pela cidade de São Paulo. Essa semana o pastor Silas Malafaia apareceu na televisão pregando desprezo e ódio contra qualquer pessoa que se identificasse com uma ideologia socialista ou comunista. Gostou de socialismo, gostou de Marx, gostou de comunismo, falou em defesa de pobre, falou em defesa da terra, é socialista. Cuidado! Então nós estamos vivendo, irmãos, um tempo de totais inversões. E aí eu repito, esse cenário todo nos mostra que os protestantes de hoje, o sonho deles é serem os católicos de ontem. Aí talvez você diga assim, pastor Paulo, mas a Igreja Batista do Pinheiro não tem nada a ver com isso. Porque a Igreja Batista do Pinheiro tem outra teologia. Porque a Igreja Batista do Pinheiro tem outra ideologia. Pensa diferente. E aí eu vou dizer a você, eu sei, isso é verdade. Mas por que eu estou fazendo essa análise toda? Para dizer o seguinte, irmãos. Para dizer que tudo isso é um sinal de alerta para nós. Tudo isso nos chama a responsabilidade de continuar nos reformando o tempo todo. Nós, enquanto Igreja Batista do Pinheiro, o dia de hoje é para a gente se lembrar disso. Se nós não nos reformarmos o tempo todo, nós vamos nos esclerosar. Se nós não nos reformarmos o tempo todo, daqui a pouco nós vamos flertar com o poder e a nossa mensagem vai passar a ser uma mensagem não mais de libertação, mas uma mensagem também de opressão. Eu quero usar essa palavra reforma em dois sentidos. Eu quero nessa noite defender que a nossa igreja não tenha medo, pastor Aode, não tenha medo de continuar se reformando o tempo todo. Amém? Primeira ênfase que eu quero dar na minha mensagem é essa. Esse cenário todo, a leitura dessa realidade nos chama para isso, que a nossa igreja, que essa comunidade, que historicamente sempre foi uma comunidade corajosa, sempre foi uma comunidade que deu passos à frente, sempre foi uma comunidade que não teve medo de auto-reformar-se, continue assim.
Mas eu quero também chamar a sua atenção na sua vida pessoal. Porque na nossa vida pessoal, irmãos, todos nós também precisamos nos reformar, nos rever continuamente. Paulo Freire, nordestino, pernambucano, dizia o seguinte: nenhum ser humano é. Nós estamos sempre sendo. Eu preciso de reforma constante na minha vida. Você precisa de reformas constantes também na sua vida. Então eu queria que a gente pensasse essa responsabilidade nesses dois ângulos. No ângulo comunitário e no ângulo pessoal. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte: eu acho que algumas perguntas fundamentais que devem guiar a consciência de quem tem a necessidade da reforma são as seguintes. Quando uma igreja tem a necessidade da reforma, ou quando eu tenho a necessidade de reforma em minha vida pessoal, eu preciso me perguntar em primeiro lugar o seguinte: para me reformar enquanto Paulo, ou para continuar reformando a nossa igreja, o que é que eu preciso deixar para trás? Não há movimento reformatório, irmãos e irmãs, sem que a gente deixe uma série de coisas que são pesadas, que são cangas, que são bagulhos para trás. Uma igreja que deseja ser reformada e que deseja reformar-se sempre, precisa sempre e continuamente pensar em coisas que ela precisa deixar para trás. Lutero, por exemplo, no século XVI, quis deixar para trás um monte de coisa. Quis deixar para trás as indulgências, quis deixar para trás o autoritarismo dos sacerdotes. Na sua reflexão, ele escolheu um monte de coisas que ele disse: é preciso deixar tudo isso para trás. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta. Primeiro, você não precisa de reforma na sua vida, não. Se você hoje, a partir de hoje, decidisse fazer uma reforma radical na sua vida, pergunto a você: que elementos você escolheria para deixar para trás? E aqui eu queria dar um recado carinhoso aos maridos. Maridos que estão de junto das suas mulheres, namorados que estão de junto das suas namoradas. Olhe para sua mulher e diga agora: nisso que o pastor Paulo está falando, não me inclua. Mulheres não podem deixar os seus maridos para trás. É isso que eu quero dizer. Não vale responder: pastor, preciso arrumar um marido novo. Não vale os homens também dizer: pastor, para reformar minha vida, preciso arrumar uma mulher nova. Essa alternativa está vedada a todos e todas. Amém? Eu me lembro, pastor Roger, que a primeira mensagem que o pastor Hélio pregou aqui, quando eu vim para essa igreja, foi sobre isso. Quando nós trouxemos a nossa mudança, eu e Patrícia, lá da Forene para cá, irmãos, foi incrível como nós deixamos para trás de Érgida metade das coisas que nós tínhamos, porque era um conjunto de tralhas. E a gente deixou para trás. Nós, irmãos, seres humanos, somos os únicos seres vivos na face da terra com essa capacidade de acumular o que não presta. Nenhum outro animal faz isso, só os seres humanos. Se você hoje decidisse fazer uma reforma profunda e radical na sua vida, que coisas na sua existência você escolheria para deixar para trás, para tornar a sua vida mais leve, para você caminhar com mais leveza na vida? Pergunto, irmãos, que sentimentos que habitam aí o seu coração precisam ser deixados para trás, para que você possa ser um ser humano mais realizado, para que você possa ser um ser humano mais feliz? Eu quero começar dizendo isso: não existe reforma eficaz se a gente não pensar nisso. O que é cangalha na minha vida? O que é lixo na minha vida e que eu preciso deixar para trás? E na vida da igreja também. O que é a IBP precisa deixar para trás? Porque ficou velho, porque ficou caduco,
porque ficou obsoleto. A nossa comunidade não deve ter medo de continuar fazendo essa reflexão. Segunda pergunta de quem quer abraçar uma reforma radical. Primeira, o que é que eu preciso deixar para trás? A segunda é esta, irmãos. Terei coragem suficiente para arcar com as consequências dessa reforma? E aí eu queria lhe dizer o seguinte: não existe reforma sem enfrentamento. Não existe reforma sem olho no olho. Não existe reforma sem luta, no bom sentido. Se você tivesse de fazer uma reforma radical na sua vida hoje, quem seriam as pessoas que você precisaria olhar olho no olho? Quem seriam as pessoas com quem você precisaria sentar na mesma mesa e indagá-las, e perguntá-las, e enfrentá-las, e conversar com elas, e relativizá-las? Você tem coragem para fazer isso? Eu tenho certeza que eu estou falando, talvez aqui, com muitas pessoas que têm vontade de fazer mudanças radicais na sua vida. Talvez você que está me ouvindo seja essa pessoa que tem vontade de fazer uma reforma radical da sua vida. E o que lhe falta, sabe o que é? Coragem. Coragem para enfrentar as consequências. Coragem para enfrentar algumas pessoas que são estratégicas nesse sentido. E aqui, me voltando de novo para a IBP, eu quero perguntar à minha comunidade aqui nessa noite. Irmãos e irmãs, repito, a nossa igreja tem 42 anos de existência. Como igreja corajosa, como igreja sempre aberta a reformar-se sempre. E eu quero perguntar à minha igreja nessa noite o seguinte: de quem é que nós estamos tendo medo para fazer as reformas que nós estamos precisando fazer nesse momento? Nós estamos tendo medo de quem? Da opinião pública? Da boca do povo? Para ser bem explícito no que eu estou lhes dizendo, mais um batismo está se aproximando da nossa igreja. Nós temos o Júlio Daniel aqui nessa igreja, como membro firme, como um cristão com testemunho fantástico, mas que não pode ser batizado, porque me parece que a igreja deu um stop, deu uma pausa na sua característica de igreja corajosa, de igreja aberta às reformas. Vai chegar mais um batismo e o nosso irmão Júlio Daniel não poderá ser batizado porque é homossexual. Nós estamos com medo de quem, irmãos? Quem está nos acovardando para que a gente não continue como essa igreja reformada, sempre se reformando? A quem vamos precisar enfrentar? Com quem precisaremos conversar? Nossa comunidade, hoje é o dia para a gente pensar nisso. Uma igreja reformada, sempre se reformando, precisa ser uma igreja corajosa. E eu sei que essa igreja é, pelos enfrentamentos que ela já fez, e pelas rupturas que ela também já fez. Essa igreja dialoga com a cultura. Essa igreja dialoga com o movimento negro. Essa igreja faz diálogo interreligioso. Eu já vi aqui manifestações da religiosidade afro-brasileira nessa igreja, sem neura, sem problema, sem demonização, com ordem, com decência e glorificando a Deus. Essa igreja, os pastores dessa igreja caminham no meio dos movimentos sociais, caminham com a Comissão Pastoral da Terra, caminham com o MST. Essa igreja abre o seu estacionamento para receber uma pastoral da Igreja Católica. Ou seja, essa igreja faz ecumenismo na prática.
Pergunto, irmãos, uma igreja com este naipe, qual é a igreja batista no Brasil, talvez, que tenha tido a coragem para levar à frente essas rupturas, essas reformas, esses rompimentos? Qual é a igreja que deu a cara para bater em nome de todas essas transformações e todas essas reformas, além da Igreja Batista do Pinheiro? Tem algumas, mas talvez caibam aqui na minha mão. Essa igreja recentemente estudou na escola bíblica dominical um livro escrito por um padre. Teve coragem para tal. E aí pergunto mais uma vez à minha igreja, nesse dia da reforma protestante: a quem estamos temendo? Pergunto de novo com o poeta: quem roubou nossa coragem? O poeta não diz isso? Renato Russo? Até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Ele não pergunta? Deixo essa interrogação. Por último, se você tivesse de fazer uma reforma profunda e radical na sua vida, são 3 perguntas, né? A primeira: o que eu precisarei deixar para trás? A segunda: terei coragem suficiente para arcar com as consequências? A terceira e última é esta: como é que eu serei mais fiel a Deus? Como é que eu serei mais fiel a Deus? Como estou agora? Ou se eu aceitar me reformar? Como estarei mais perto do Senhor? Como serei mais fiel ao Evangelho? Com o meu estado atual? Ou se eu aceitar o desafio de continuar me reformando? Na minha vida pessoal e também na nossa vida comunitária. Porque eu não estou aqui falando, irmãos, de reforma como mais um modismo. Eu não estou aqui falando de reforma como um oba-oba. Eu estou falando de reforma como um povo que está sensível e aberto para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero terminar a minha pregação nessa noite repetindo, para ficar gravadinho, repetindo 2 coisas. Primeiro, eu quero dizer: precisamos continuar a reforma. A reforma não é uma data que aconteceu lá em 1517. Não é um evento histórico para a gente ficar celebrando, lembrando de Lutero, do que ele fez. Olha, tem um monte de igreja, tem um monte de pastor fazendo isso hoje. Eu quero terminar dizendo que reforma é algo para a gente continuar com fé e com coragem, em nome de Jesus. Quero terminar dizendo isso. E por último, quero terminar por onde comecei. Não precisamos de 95 teses. Precisamos de uma única tese. E a tese é esta: quem ama ao seu próximo, cumpre toda lei de Deus. Amém? Esta é a única tese que nós precisamos para orientar a nossa vida. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ou seja, ame ao seu próximo e você terá cumprido toda a vontade, toda a lei de Deus, todo o Evangelho, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Eu espero que você... É uma pregação, é uma provocação. Eu sei que é. Mas me diga, fui eu que fiz desse púlpito um lugar de provocação? Foi eu? Não. Esse púlpito, o púlpito dessa igreja, tem sido um lugar de provocação há muito tempo. Pastor Edvar, pastor Marcos Monteiro, pastor Wellington Santos, pastora Odja Passos. A própria comunidade, a pastora Odja está me chamando a atenção aqui. Eu sou apenas mais um canela seca que chegou aqui nesse púlpito. E eu não vou fazer outro uso dele
que não seja esse uso, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este culto, aonde paramos, Pai, para pensar no desafio de continuar sendo uma igreja reformada, sempre se reformando. E a nossa oração final nessa noite, Senhor, é te pedindo, nos ajuda, Pai, em primeiro lugar, a fazermos reformas radicais na nossa própria vida pessoal. Como disse a pastora Odja, é aí que começa, é no nosso próprio coração. Que o teu Espírito Santo nessa noite nos incomode, nos mostre o que precisamos deixar para trás. Que o teu Espírito Santo nos dê coragem para enfrentar o que for necessário. Oramos também, meu Deus, para que o teu Espírito Santo continue ajudando a esta igreja, a esta comunidade, a ser uma comunidade reformada e sempre em processo de reforma. Abençoa todo este teu povo. Eu oro, Pai, para que o teu Espírito Santo dê a cada coração melhor entendimento do que as minhas palavras. É o teu Espírito Santo quem nos convence, não é o pastor Paulo, não é nenhum pregador. Por isso eu oro, que o teu Espírito Santo, Senhor, complete esta mensagem e esta provocação em cada coração. Nos abençoe nesta hora, nos dá uma semana, Senhor, firmes na tua presença. Nos guarda com a tua paz e com o teu amor. E que o amor ao próximo, Senhor, seja a única e principal tese de cada uma das nossas vidas. Nós te pedimos isso. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver isso tudo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe. Vá na paz, pense nessas coisas e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.